Olá, começamos muito bem mais um episódio do Vida e Atitude junto com você. Vem acompanhar conosco o bate-papo que vamos ter aqui com um convidado muito especial. É o nosso amigo já de muitos anos, irmão em Cristo, é o Gerhard Fuchs. Ele é empresário, ele atua em vários segmentos, ele é diretor da empresa Lagos. Ele é um administrador, ele é teólogo, MBA em responsabilidade social corporativa e olha, e vai longe aí o currículo deste homem de Deus que está aqui para conversar conosco hoje e ele vai contar um pouquinho mais sobre a sua trajetória. E o foco da nossa conversa hoje será sobre o conselho tutelar, a importância dos conselheiros tutelares. Então vem conosco porque o assunto é importante. Seja bem-vindo, querido amigo, irmão Clarice. Gerhard. Obrigado, Clarice. Que bom. Bom ter você aqui conosco. Mais uma vez, a gente estava lembrando aqui nos bastidores que você participou há muito tempo atrás do Vida e Atitude. O programa Vida e Atitude é um programa que já está há muito tempo no ar aqui na Rede Super e você esteve conosco há muitos anos atrás. E que bom que você voltou aqui agora para falar desse assunto importante, Gerhard. Você é um empresário, Gerhard, um grande empresário, é proprietário da Lagos, que é um lugar maravilhoso, eu posso dizer, porque conheço, já fui lá, lugar lindo. Então, aquele lugar assim, a gente diz que Deus mora ali, sabia? Amém, mora mesmo, hein? Porque é um lugar especial, assim, dentro do cenário da natureza, esse cenário aqui da região, de Curitiba, a região, de fato é único, né? É assim, no meio da água, no meio do lago, assim, tem uma estrutura muito boa. Mas você sabe que Deus me deu, né? Você sabe disso, nos deu, tipo, eu chamo bivocacional, né? Eu tenho esse lado empresarial que eu gosto, a área de negócios, mas sempre de novo eu sou empurrado para olhar para o lado social, de fazer o bem para a sociedade, para as crianças principalmente. E sempre vem essa tarefa de novo para mim, por mais que às vezes eu diga, tá bom, já fiz minha parte, mas daí volta, né? Como agora mesmo. Você vê como um chamado isso? Vem como chamado, mesmo a questão que eu estou aqui mais por causa do Secov, que é o Centro de Combate à Violência Infantil, né? Que foi fundado pela Leolina Cunha e ela teve um chamado mesmo de Deus para fazer isso. E quando ela foi trabalhar no governo federal, ela me ligou e disse, acho que eu vou fechar o Secov. Eu disse, peraí, deixa eu ver como é que está o Secov. E via uma instituição assim, já com tecnologia social, com voluntário, com experiência. E ele disse, deixa que a gente vai assumindo aqui e vamos ver o que acontece. E está acontecendo umas coisas bem interessantes, vamos ir conversando aí. Olha, esse é um chamado, olha, quando Deus chama, não tem como a gente fugir, não é mesmo? Você realmente tem feito um trabalho lindo aí em todos os segmentos e você é marcante, né, nessa questão aí também, a sua jornada é bastante marcante aí na questão do social, né, levando transformação para as pessoas. Isso começou lá na minha mocidade, né, a gente se importou que as crianças estavam ali na rua, cheirando cola, e aí nasceu... Daquele grupo de jovens lá da Igreja do Cristianismo Decidido, nasceu a Cridas, né? Que faz acolhimento de crianças em risco. E a Cridas, ela pega já a criança depois da violência, para tentar fazer algum resgate. Você conhece um pouco isso, Sim, muito importante o trabalho da Mas Cridas. você pega assim, puxa, aquela criança subnutrida, aquela criança abusada, aquela criança... de fato, sofreu vários tipos de violência, não só física, mas emocional, psicológica e tal. E você tenta fazer uma recuperação, que é um trabalho bem difícil e absorve a gente muito. Quando você vê uma criança dessa sofrendo, você diz, o que a gente pode fazer? E de fato, né, ajudando as crianças, de fato a gente sente, puxa, dá para fazer, dá para ajudar as crianças. Tem como ajudar. Só que assim, o cenário é tão complicado, né, a gente falar um pouco do cenário da violência contra a criança. Eu vi um levantamento que mostrou que em 2017 e 2022, cerca de 35 mil crianças morreram de causas evitáveis. Olha! Não é de doença, é de violência. Que coisa poderia... Isso dá 7 mil por ano, ou por dia, dá mais de 20 crianças por dia morrem sem precisar morrer. É um número muito alto, é muita triste violência, isso, muita violência. E se a gente olha outros tipos de violência, como o abuso sexual, por exemplo, ele é maior ainda.
Sim, sim. Então, Infelizmente. eu olho na Cridas, a gente tinha o berçário lá, o nenê chegando com sinais de abuso. Meu Deus, é triste demais. É um assunto até pesado de se falar, né? Mas a gente vai tornar assim leve, né, esse assunto aqui, porque ainda bem que Deus chama pessoas como você, como outras pessoas que trabalham contigo, né? Até trazendo essa questão do conselho tutelar. Porque a questão ali da polarização percebida nessas últimas eleições, eu queria que você falasse um pouquinho, tá? Para os conselheiros tutelares, eles têm o poder, eles têm um poder de levar a transformação. Como é que funciona? Como é que aonde que entra o conselho tutelar? Porque as pessoas que estão ali nos assistindo, acompanhando esse tema, muitas pessoas têm dúvida, o que um conselho tutelar faz? De que forma que ele trabalha? Eu vivi essa fase quando não tinha conselho tutelar. Como é que era? Era a polícia cuidando de criança. E aí levava por juiz, mas também não tinha juiz de infância. É uma coisa que a sociedade foi evoluindo. Digamos. Mas não tinha aquela acolhida, né, de alguém que fosse, olhasse de perto e acolhesse esta criança para trazer para uma rede de apoio? Nem existia rede de apoio. Existia os acolhimentos, né, até as rodas dos rejeitados e tal. Essa evolução ela foi importante na questão da proteção da infância. E aí nós como sociedade teve uma construção coletiva de dizer a gente precisa ter agentes que possam ser capazes e capacitados para interferir em caso que a criança está em risco. E isso foi uma política pública boa, que ainda precisa ser aperfeiçoada, mas aí você falou um pouco da polarização. Por quê? Porque quando se instituiu a questão do conselheiro tutelar, que tem que ir lá quando uma criança está ameaçada ou está sofrendo abuso e tal, instituiu-se que essa pessoa ela passaria por um processo eletivo e ela é contratada daí pelas prefeituras, e cada prefeitura precisa ter a sua lei, o seu regulamento, que fala quanto que ela vai receber, quanto que ela tem que pagar. É um profissional, não é um voluntário. Não. É importante a gente explicar isso aqui, que muita gente não sabe, né? É o profissional que vai receber por esse trabalho, certo? Isso. Mas é um trabalho de muita responsabilidade. E de muita carga emocional. Imagine você que está nos assistindo, ou a gente... Eu mesmo digo, eu não tenho talvez estrutura emocional para estar lá na linha de frente e todo dia ter que pegar uma situação complicada, como a gente estava comentando, que de repente você tem que subir nos morros e achar a criança onde é que está, e pegar a autorização de algum meliante ou bandido para poder entrar, para poder trabalhar na proteção dessa criança. Então traz um risco pessoal e muito estresse, mas a polarização, nós tivemos uma polarização... foi meio na gritaria, assim, meio na articulação, em torno da eleição. E ele trouxe, como você diz, ele trouxe uma distorção, digamos, de qual é a causa do conselheiro tutelar, que é essa de enfrentar a violência contra a criança. E aí trouxe uma polarização da igreja evangélica, movimento LGBT, que digamos, de certa forma foi até positivo para fazer muita gente ir votar, né? Gente que nunca votou em conselheiro tutelar, de repente começou a se interessar, isso foi positivo, mas na hora que acabou a eleição, trouxe a distorção de parece que essa polarização continua. Quando o conselheiro tutelar ele tem uma outra causa. Ele tem a causa do enfrentamento da violência. É específica, a causa é específica. E aí ele tem que esquecer essa polarização e essa distorção que ela trouxe. Senão ele começa a brigar entre eles, né? Um agredir o outro e tal, e não vê de que aquela criança precisa de ajuda. E quando a gente fala dessa criança, Gerhard, essa criança que precisa de ajuda, muitas vezes ela sofre essa agressão no contexto intrafamiliar, certo? E isso é muito triste, né? Muitas vezes ela tá lá dentro sendo às vezes abusada pelo próprio pai ou por alguém da família, sei lá, judiada pela mãe, né? Sendo espancada, alguma coisa assim. Então é um trabalho que é muito desafiador, porque tem que entrar lá e enfrentar a família, muitas vezes, né? Nem sempre essa criança vai estar já
num outro local de acolhimento, ou digamos assim, um vizinho que acolheu, não. Geralmente ela está lá na casa dela mesmo. Isso que é o grave da situação, porque o lar tem a sua reserva, ele não pode entrar de qualquer maneira. Então, Não dá para invadir, simplesmente, não. Então tem que ter os mecanismos legais e tal. Só que as estatísticas mostram exatamente isso, que a maior parte da violência contra a criança não é fora de casa, é dentro de casa. E isso cria uma dificuldade adicional, porque o lar deveria ser um lugar seguro. E aí, de repente, quando falo de estatística, diz mais de 70% dos abusos sexuais acontecem no contexto intrafamiliar. E isso é grave. Isso mostra uma cultura de abuso da nossa sociedade que a gente precisa aprender a enfrentar. Inclusive, uma das coisas também que a gente está aqui, talvez ouvindo mais um público evangélico, de que não muda muito a estatística se o abusador é evangélico ou é de outra religião. Não muda? Não. Então, isso mostra que a gente ainda, como igreja evangélica, que seja outras igrejas também, ou outras religiões, precisam aprender a evoluir. Às vezes, assim, no enfrentamento. Por quê? Porque, digamos, num contexto religioso se fala de pecado. E às vezes eu provoco o pessoal, tem uma hora que o pecado vira crime. Porque ele está caracterizado como crime na lei. E o enfrentamento do crime, ele não é só no perdão. Ele tem um processo de inquérito, de julgamento, processo judicial e penal, e isso muita gente não entende. Então ele trata o crime só como pecado. É pecado também, mas assim... É pecado, mas é crime. É crime também. E tem a questão, o processo judicial. Vai enfrentar do mesmo jeito. E é complicado, né? E é complicado porque a gente no dia a dia não sabe essas coisas, não lida com isso. O pastor não está ali para lidar com crime, mas de repente aparece. E aí como é que faz? Fica pondo embaixo dos panos e tal, né? E muitas vezes acontece de alguém da própria família procurar essa ajuda, buscando esse conselheiro tutelar ou buscando conhecer esse caminho até chegar no conselho tutelar. Tem alguém da própria família que vai buscar essa ajuda ou geralmente é denunciado por vizinhos ou pessoas em volta daquela casa? A criança ela apresenta sinais dessa violência. Ela muda o comportamento ou ela tem comportamentos assim que não são normais para uma criança. Seja assim, como eu te diria, na área sexual, de repente apresenta um conhecimento dessa área que não é da idade dela. E apresenta, digamos, de repente sinais físicos de agressão e tal. Então, quem que denuncia ou quem que busca ajuda? Normalmente é alguém que convive com a criança em algum ambiente e que tem essa percepção. E aí ele precisa aprender a acionar, como a gente falou antes, assim, a rede de proteção. Porque o Estado criou uma rede de proteção. O que eu faço se eu encontro uma determinada situação de violência contra a criança? O que eu faço? Eu chamo o conselho tutelar, ou vou lá no posto de saúde, ou o que faço? Então, existem normas e protocolos de como encaminhar. Isso é importante. Nem sempre funciona, mas muitas vezes funciona. Então, em geral, assim, dentro do que um pessoal da Secretaria da Criança me apresentou, eles disseram aonde que as pessoas buscam socorro quando tem um problema de agressão a uma criança. E aí, por isso, a importância dessa nossa conversa e também do evento que a gente quer fazer e está promovendo aí de conselheiros tutelares com organizações religiosas. Por quê? Porque, em primeiro lugar, como a violência é intrafamiliar, não dá para buscar ajuda dentro da família, porque é ali que está acontecendo. Então, busca-se ajuda em conhecidos, vizinhos que percebem aquilo, percebem às vezes o choro, o grito e tal. E daí, se isso não dá certo, a Secretaria da Criança falou, daí a próxima etapa é buscar ajuda nas organizações religiosas.
Mas a gente sabe que essas organizações também não estão preparadas para isso. Pois é, eu estava pensando aqui, né? Porque será que o pastor, então, teria esse papel? Pois é. Ou será que o pastor tem que procurar quem se encaixaria nesse papel na sua igreja? Como é que funciona isso? Eu, na minha percepção, assim, olhando o que a primeira igreja fez no Novo Testamento, mas também se você olha que o sistema da igreja, como o apóstolo Paulo percebeu, ele é baseado em dons, dons espirituais. E dentro desses dons espirituais tem dons de socorro, dons de cuidado e tal. Então, o que uma igreja tem que fazer é procurar dentro da sua membresia ou dos seus frequentadores pessoas que Deus vocacionou, seja com a função de diácono, mas o diácono perdeu um pouco essa função do socorro, como teve na primeira igreja. Ele foi basicamente para atender os famintos, os pobres, e hoje usa o termo para outras coisas, né? Mas, assim, achar essa função diaconal dentro das pessoas que estão ali frequentando. E se não tiver, ore para Deus levantar, porque eu olho assim, esse pessoal que está, principalmente os pastores ou outros pregadores que estão no púlpito todo dia, muitas vezes sua prioridade não é essa. Mas eu vi aqui em várias igrejas já Deus levantando pessoas específicas para atuar nisso e que se realizam fazendo isso, que é seu dom e sabem fazer bem. Então não jogar também toda a carga para cima daquele pessoa principal da igreja, mas achar dentro do contexto quem Deus está levantando para fazer isso. Interessante isso que você falou, né? E aí daí vem a pergunta, né? Quem pode ser? Quem pode ser, digamos assim, um conselheiro tutelar? Porque é um trabalho que não é fácil, é pesado, né? Não é fácil, mas também tem a questão do chamado, mas também eu penso que tem a questão do preparo, né? Quem pode ser um conselheiro tutelar? E porque eu acredito que existe até alguns critérios, né? Para que esta pessoa que vá se inscrever, se candidatar, há uma candidatura para ser um conselheiro tutelar? Como é que funciona isso? No início do Conselho Tutelar não tinha nenhum critério, mas notou-se que pessoas sem a qualificação necessária começaram a assumir essa função, às vezes até pelo emprego ou tal, pelo salário. E aí se cometeram uma série de equívocos de acolhimento de criança que não precisava ser retirada da família e outras coisas. Bom, aí hoje está diferente. Então hoje há uma qualificação prévia e há um curso prévio antes da pessoa poder participar da eleição. Isso criou um certo critério de seleção para não entrar qualquer pessoa. Nosso sistema de assistência social, o SUAS, ele é muito bem estruturado, ele tem várias áreas que são lá que a gente pode estudar, mas assim, quem dentro do sistema estuda para fazer isso é o assistente social, que faz o curso de serviço social e que aprende as técnicas do serviço social. Mas isso muitas vezes não é suficiente. Por quê? Porque você só usar a técnica, você às vezes te falta o coração para a coisa. E haja coração, né? Haja coração. Haja coração, porque muitos casos são realmente muito difíceis, né? Só Deus na causa. Eu lembro, às vezes é bom para ilustrar, às vezes as pessoas não sabem o que acontece, mas certa vez a gente estava com a equipe reunida ali na Cridas e chegaram 2 meninas novas, acho que 7 ou 9 anos, e elas estavam lá em estado de choque, a gente não sabia o que era. E também a psicóloga que estava lá atendeu e depois ela foi lá fazer os encaminhamentos para acolhimento. E depois a gente ficou sabendo de que essas meninas, elas viram o pai matar a mãe e se matar. Meu Deus. E aí você vê depois, a menina menorzinha não falava do trauma, né? E tal. Então, você faz todo um trabalho de tentar recuperar isso, elas depois foram adotadas e tal, mas assim, a gente conseguiu pôr numa família, e a menorzinha daí começou a falar de novo, mas você tem que pôr em fonoaudiólogo, às vezes tem que tal. Os traumas são tão fortes na vida da criança, mas quem faz o primeiro atendimento naquele desastre, naquela calamidade que aconteceu, é o conselheiro tutelar. Por isso que ele precisa estar
realmente preparado. É. Porque senão ele pode até piorar a situação daquela criança, não é mesmo? Então hoje você já tem mecanismos também judiciais para proteger a criança ao máximo possível, para não pôr uma carga maior em cima dela do que ela já está recebendo. E olhando para o lado dos conselheiros, o quanto que eles precisam também ser acolhidos, né? Além desse preparo para enfrentar as situações, mas assim eu penso que eles também precisam ser cuidados, né? Ali no emocional, porque eles vão precisar. Eles vão precisar. Eu um falava, acompanhamento, digamos assim. Eu falava para os profissionais na Caritas para não ficar mais que 3 ou 4 anos na linha de frente, porque eu via essas pessoas adoecendo emocionalmente, psicologicamente. Então a gente tem que olhar o conselheiro tutelar não como um cara, uma mulher, super mulher, e sim como um soldado que está na linha de frente. Soldado, um ser humano que está ali. E que é o nosso representante como uma sociedade, como uma igreja, que está lá fazendo um trabalho que a gente muitas vezes não quer fazer. E que se a gente não tiver apoio, não tiver suporte, não tiver apoio emocional, psicológico, às vezes material até para o seu trabalho, ele vai acabar adoecendo. E aí eu tive conversando já com o pessoal assim, mesmo os conselheiros, às vezes eles só precisam de um ouvido. Alguém que sente que ele possa descarregar. E aí eu vi, por exemplo, na psicologia, os psicólogos já têm essa dinâmica. Eles ouvem muito problema, mas eles têm que ter o seu conselheiro. Mas no conselheiro tutelar não tem. Então ele leva toda a carga sozinho. Às vezes o seu ouvido é a pessoa da sua casa, que também começa a sofrer junto. Porque acaba levando para casa, né? Agora, por isso é importante esse trabalho que você vem, então, fazendo neste ano de 2024, né? Já começando ali na universidade, na Uninter, né? Já trazendo, então, esse assunto, trazendo para discussão, pensando também na questão do cuidar de quem cuida. É isso? O cuidar de quem cuida sempre é um capítulo importante. Em todo evento que a gente faz, é o tema que mais chama a atenção dos profissionais que estão na linha de frente e que estão sofrendo essa carga emocional e de trabalho em cima do que eles estão fazendo. Existem hoje técnicas e formas de fazer isso, mas assim, o que a gente faz com essa proposta de criar eventos reunindo as organizações, agora a gente está fazendo organizações religiosas, mas com as escolas a gente quer fazer também. E os próprios profissionais, para um entender o lado do outro. E já nessa prévia que a gente está fazendo nas inscrições para o evento, que vai acontecer daqui a pouco, a gente pôs assim, quais são as demandas que você tem? E a demanda que vem assim já nas inscrições, ela vai muito nessa linha. Eu preciso entender melhor, eu preciso de capacitação, eu preciso de um ouvido, eu preciso que as pessoas entendam que o meu trabalho é pesado, que não me acham um super-herói que consegue resolver tudo. E essa é uma demanda que é consistente. Se a gente conseguir fazer uma mobilização das organizações para que elas tenham no seu quadro pessoas capacitadas, pelo menos, não precisa resolver o problema, mas pelo menos para encaminhar o problema da maneira correta. Pega uma situação, né, de abuso, de violência e encaminha para o lugar certo. Se tiver isso, já é um grande passo. Com certeza, um enorme passo. Gerhard, que assunto importante esse, necessário da gente falar aqui. O nosso tempo aqui voa, né, aqui na TV, mas foi muito importante tudo isso que você trouxe hoje aqui para a gente, essas explicações, né, o que é um conselheiro tutelar, né, de que forma eles trabalham, né, e a relevância desse trabalho aí que tem levado aí realmente transformação. E vamos juntos, né? Vamos juntos aí apoiar, conte com o nosso apoio sempre para que
mais pessoas tenham acesso a essas informações, né? E que Deus abençoe o trabalho de todos os nossos conselheiros tutelares, abençoe você que está à frente aí deste evento, que vai acontecer e pode se desdobrar no ano inteiro de 2024, certo? Neste ano e em outras regiões, né? É bom porque acaba sendo um movimento, né, que inspira outras pessoas a fazerem também, a trazer esse assunto, a falar mais sobre isso. Muito importante. E a gente, como sociedade, como igreja, como organização religiosa, fazer esse enfrentamento, porque ele está ali, às vezes está escondido, normalmente está escondido, mas a gente, de fato, conseguir essa mobilização com a graça de Deus, né? A gente melhorar esse país que a gente está. Isso aí. Cada um faz um pouco. Obrigado pela oportunidade, e também essa parte nem estava no nosso cenário, esse convite teu, e a gente disse, esses meios de comunicação precisam valorizar essa causa. Obrigado pelo convite, pela disposição. Que bom que você veio e a gente está junto, né? Vamos juntos aí nos fortalecer, trazendo aí assuntos relevantes e levar transformação, que é para isso que Deus nos chamou. Não é mesmo? Obrigada, Deus abençoe. Parabéns pelo seu trabalho. E parabéns pelo teu também. Obrigada. É isso, gente. Nosso programa chegou ao fim, mas eu te espero no próximo episódio do Vida e Atitude. Eu deixo um beijo carinhoso para você. Deus abençoe grandemente você e a sua vida. E não esqueça, viu, de acessar lá os nossos recursos de Ministérios Pão Diário. Você entra lá em pãodiario.org e lá você tem muitos livros, recursos para todas as idades. E eu tenho certeza que você vai ser tremendamente abençoado. Lembre também de acessar a nossa rádio e ouvir as mensagens, os devocionais Pão Diário, que eu tô lá com você todo dia no rádio, no site, na Alexa. É só dizer, Alexa, toque Devocional Pão Diário, e você tem na tua casa tocando Devocional Pão Diário todo dia para você. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo encontro. Ministry that I started many years ago, at a time when I had lost my first wife to cancer, but I remarried about 2 years later, and that marriage ended in divorce. And to be a pastor and to have a divorce is the kiss of death for ministry in Asia. I was in deep pain, confused. Why is the Lord leaving me with 2 young children to raise on my own? Many questions, but not shaken. And God slowly began to rebuild my life. I was very much a perfectionist, but that also meant a bit of a control freak. So when God decided to take my husband home, it gave me many years to think things through and to talk to him and hear from him. So when this man comes along and he brings a whole relational ministry of his own, something clicked. I mean, you mentioned both losing a spouse. I mean, that's a very difficult situation. And that's the type of thing that causes some people to even walk away from their faith or feel like God isn't with them. How did you get to a place where your faith deepened through that experience? I think for me, it's the reality of when I was going through my husband's final few days, how the Holy Spirit ministered to me, the strength he gave, the people he surrounded me with. It was community that provided so much comfort. And we want to see that happening for more people. What we seek to do with God's help is to effect relational transformation, and through that relational transformation, build community. Yeah. God is always sovereign. He always is in control. Even if something happens, He has some plan for this. But a large part of grace comes through people. There were many folks, when your life became complicated, they suddenly lose your phone number. But there will be that small group of friends who may not always understand all that's happening or even endorse everything, but they were your friends and they stood by you and said, we are here for you, student. And so I tasted grace from them. And I think in God's economy, by and large, we are the ones who carry God's grace to each other. Everyone's so busy looking out for number one. We need to begin to look out for each other.